Olá, muito boa noite, senhores avicultores, produtores de aves e ovos em sistema intensivo. E vamos dar uma palavra também, estender a nossa palavra aos produtores de aves e ovos caipira, por que não? Orgânicos, aves domésticas, enfim, uma palavra amiga para todos os avicultores de um modo geral. Eu postei aqui ontem um vídeo sobre a avicultura bioalternativa, sobre a qual eu tenho disponibilizado aqui um e-book com 94 páginas e 44 tópicos, 44 aspectos que envolvem a tecnologia ou as tecnologias de produção de aves e ovos. A ciência tem evoluído muito com as vacinas, com os antibióticos, com os coccidiostáticos, com os antiparasitários, enfim, uma bateria enorme de recursos tecnológicos para permitir a produção com qualidade, com saúde e com alto desempenho. As rações também evoluíram muito ao longo dos últimos anos. Eu conheço a avicultura desde 1970, quando participei numa equipe de vendas que lançou a Terramicina na década de 70. Quem tiver vivido nessa época sabe, né, da importância que foi a Terramicina. Em seguida, participei do lançamento da espiramicina. É um antibiótico também com o diferencial da terramicina, né? A vantagem da espiramicina é que ela atua no núcleo da célula, especialmente para a problemática da doença crônica respiratória, o DCR, né? Ela tem um efeito altamente eficaz. Depois veio o Tylenol, né? E também trouxe a sua contribuição, né? Mais adiante, na década de 80, já se falava e começaram a surgir as aves livres do micoplasma galicéptico no núcleo da célula, porque até então era uma doença hereditária, né? Ela estava em estado latente já nos pintinhos e, na sequência, com as mudanças, com as ocorrências de estresse, né? Alguma falha de manejo, alguma deficiência nutricional, essa bactéria, ela naturalmente se proliferava e causava os danos, né, às aves. Eu vivenciei grandes granjas com alta produção de ovos e que quando surgia a doença crônica respiratória, o DCR, a postura caía a níveis abaixo de 50%, o que tornava inviável a produção. E nesses casos o socorro era incorporar a espiramicina, né, nas rações. Hoje ainda há alguns desafios, apesar do grande arsenal de recursos, né, dos medicamentos e também dos esquemas de prevenção que muitas granjas adotam, né? Mesmo assim, é dito aceitável uma mortalidade de 5%. Há granjas de frango de corte com perdas de 10%, né?
por clorose, por coccidiose, por N doenças que ainda causam prejuízo aos produtores. Com a tendência mundial de se produzir carne, mais particularmente aqui falando das aves, né, dos frangos de corte e dos ovos, ainda é aceitável um certo nível da presença de bactérias, como é o caso da salmonela. Tanto que no regulamento das boas práticas de produção é admitido um certo percentual, inclusive para exportação. E a grande batalha do produtor, dos técnicos veterinários que cuidam dessas, são os responsáveis técnicos por essas granjas, é manter esse nível de salmonela abaixo do limite que é estabelecido pelo Ministério da Agricultura. Vez por outra, acompanhamos na história recente das exportações, devolução de cargas completas, de navios completos, de containers, com frangos de corte, porque apresentaram no destino um nível de salmonela acima do permitido. E as recomendações das embalagens é que esses alimentos precisam ser consumidos bem cozidos, inclusive os ovos, por conta do risco da presença de salmonela. Muito bem. Eu já faz 30 anos que venho abordando esses aspectos. Já fiz várias palestras em algumas universidades, com a presença de mestres e professores na área de microbiologia, na área de nutrição. Tenho tentado promover essa discussão da viabilidade técnica e científica de se produzir todos esses alimentos sem a presença de salmonela, sem a presença da Escherichia coli, sem a ocorrência de mortalidade. Tudo isso, todas essas possibilidades estão calcadas em publicações científicas, tanto dos fundamentos que estão baseadas nessas tecnologias, como também pela publicação de trabalhos científicos que estão disponíveis na internet. De formas que não é nenhum mistério, não é nenhuma fantasia, nenhuma poesia de quando se fala na possibilidade de produzir praticamente nas condições existentes de boas práticas de manejo, nas boas práticas de nutrição, do controle sanitário, é possível produzir sem a presença de salmonelas, sem a presença da Escherichia coli, sem o uso das químicas convencionais, dos coccidiostáticos, dos antibióticos, né? Há publicações científicas que demonstram, primeiramente, que nenhum corpo alcalino adoece. Vejam o trabalho do Prêmio Nobel de Medicina, Dr. Otto Warburg, do qual eu tenho aqui no campo de publicações. Eu tenho aqui o resumo do trabalho de 1931. Isso se falando da saúde humana. Mas não é diferente, os fundamentos científicos não são diferentes para a saúde animal. O outro aspecto que fundamenta essa tecnologia
que eu estou trazendo e abordando, e consta do meu e-book, da avicultura bioalternativa, que por sinal se aplica a todas as espécies animais, naturalmente com as suas particularidades de boas práticas e de manejo, de nutrição, né, de melhoramento genético, de todos os recursos tecnológicos. Essa tecnologia que eu proponho já há tanto tempo não substitui nada em termos de qualidade da produção, a não ser a substituição dos antibióticos, dos coccidiostáticos, dos quimioterápicos, dos inseticidas, dos vermífugos. E são exatamente aqueles produtos chamados de química fina que tanto danos causam à saúde humana e também à saúde animal. Tanto é que muitos desses quimioterápicos e inseticidas e antibióticos já foram proibidos e foram banidos da produção orgânica. Quando eu falo em produção animal sem esses recursos tecnológicos, não estou falando de transformar toda a produção animal em orgânica, de forma nenhuma. Até porque há outros fatores que não podemos fugir, como é o caso dos alimentos transgênicos, né? Que isso exclui, esses alimentos são excluídos da produção orgânica. Até parece que hoje já se admite uma certa porcentagem desses alimentos. Mas o fato é que essa tecnologia, com bioinsumos, que já não é tão moderno assim, porque já vem de 30 anos, o primeiro contato que eu tive com os probióticos foi em 1970, uma convenção de vendas de um dos laboratórios que eu trabalhava, no Centro de Convenções Rebouças, onde foi apresentado um filme sobre a produção de probióticos na França. E esses probióticos, à época, foram importados por uma empresa distribuidora de produtos veterinários, cujo proprietário era o Dr. Salvador Firassi, que foi secretário da Agricultura do Estado de São Paulo naquela época. E o que se falava na ocasião é que os probióticos seriam o futuro da produção animal, o futuro da saúde animal, da saúde humana. E hoje nós já vemos nas farmácias vários produtos, vários probióticos com uma certa variedade de cepas. O efeito que são produzidos por esses bioinsumos, dos quais eu consto do manual da avicultura bioalternativa, é a exclusão competitiva dos patógenos e das bactérias inócuas. Segundo Roy Fuller, no seu trabalho, no seu livro publicado sobre nutrição, né, em relação à microbiota, em relação à nutrição e à saúde dos animais, o grande objetivo da ciência era buscar um composto biológico que promovesse a exclusão competitiva, não só dos patógenos, mas também dos 30% de inóculos, que fazem parte da microbiota digestiva animal. Consta lá do trabalho de Roy Fuller que todas as espécies animais possuem em torno de 400 variedades de micro-organismos no trato digestivo, desde a boca até o reto. E dessas 400 variedades, 30% são inóculos. E esses inóculos formam um campo ácido no trato digestivo. E no meio desses inóculos, desse campo ácido, estão alojadas as bactérias enteropatogênicas, como Escherichia coli, Salmonella, Streptococcus fecalis e outras
bactérias, muitas nocivas à saúde animal. São chamadas as bactérias oportunistas, que estão lá em estado latente. Mas, diante da ocorrência de um estresse térmico, de um estresse nutricional, de um estresse causado por problemas na água, essas bactérias, esse meio ácido, ele se amplia e essas bactérias se multiplicam rapidamente e causam as doenças, como é o caso da Escherichia coli, como é o caso da salmonelose, como é o caso da pulorose, causada por vírus, que todas as aves recebem, as vacinas, né? Mas que não produz o efeito de 100%. Como se sabe, nenhuma vacina tem eficácia 100%. Mas é possível eliminar, acabar com essa mortalidade, acabar com essas doenças. E um fator importantíssimo para que se alcance esse objetivo é transformar a amônia em nitrato, que é uma fonte primária de nitrogênio. Melhora a nutrição e elimina o odor das fezes. Elimina a presença da amônia, que causa irritação no sistema respiratório e abre campo para as infecções respiratórias. Estou falando isso rapidamente para vocês. Atrasei um pouco, era para estar aqui às 21 horas, né? Estou aqui com 16 minutos, eu quero fazer essa transição bem rápida. Eu postei aqui um questionário neste grupo, Agricultura Industrial Bioalternativa, mas é extensivo aos produtores de aves caipiras. Listei lá alguns fatores e escrevi rapidamente, não fiz nem revisão. Se tiver algum erro lá, vocês me perdoem. Mas são questões que eu gostaria de discutir e me coloco à disposição dos veterinários, dos zootecnistas, dos técnicos agrícolas, dos pesquisadores da Embrapa, dos pesquisadores das instituições de pesquisa, com os dirigentes responsáveis técnicos pelos laboratórios de produtos veterinários, os fabricantes de probióticos. E foi publicado recentemente um trabalho realizado na Universidade Federal de Londrina com frangos de corte, utilizando diversos probióticos do mercado, e o resultado é que o resultado não foi satisfatório. Não resolve a questão da substituição dos probióticos, dos antibióticos, dos vermífugos, dos antiparasitários, dos inseticidas. Eu estou disposto a conversar com pesquisadores, cientistas, veterinários que queiram tratar do assunto com seriedade. O que acontece, parece que há um lobby no mercado, as empresas fabricantes dos antibióticos, desses insumos todos que são fornecidos na indústria animal, eles não querem perder o mercado. Então vamos fazer uma grande empresa, construir um grande laboratório e vamos fabricar esses produtos. Se a questão é ganhar dinheiro, esse negócio também dá rentabilidade. E o mais importante, dá qualidade de vida para os animais, dá qualidade ambiental, elimina os problemas que estão havendo do impacto ambiental das granjas de Santa Catarina. Hoje você chega na cidade de Bastos, você se sente sufocado pelo cheiro da amônia. Isso é possível acabar, é possível eliminar esse problema. Não é nenhuma fantasia. Isso é ciência. Eu aguardo, por parte de algum de vocês, empresário, que tenha recursos para investir, como eu investi para desenvolver essa tecnologia, mas que infelizmente, pelas circunstâncias de mercado, né, perdemos muito dinheiro e não conseguimos implementar.
Só para contar uma pequena história de vocês do que aconteceu. Vocês lembram que o Ministério da Agricultura autorizou a importação de 2.000 avestruzes? Eu não tenho a data aqui, mas tem uma publicação aqui dos meus grupos. Foram autorizados a importação de 2.000 avestruzes antes daquele sucesso de produção, daquele crescimento de produção. Os primeiros 2.000 avestruzes importados da Espanha, através da empresa San Diego Avestruzes, cujos sócios eram brasileiro e um veterinário espanhol, doutor, não ocorre o nome dele, doutor Ramon. O que aconteceu com esses 2.000 avestruzes? Morreram todos em 60 dias. Com isso, o Ministério da Agricultura suspendeu a importação, porque queria saber quais foram as causas dessa mortalidade. Durante 2 anos, esta empresa, através desse veterinário, sócio da San Diego, que morava na Espanha, por indicação do Ministério da Agricultura, manteve contato comigo durante 2 anos, até esclarecermos todos os fundamentos desses produtos. Depois de 2 anos, o Ministério da Agricultura autorizou a importação de mais 2.000 filhotes de um dia de avestruzes, que foram trazidos para o quarentenário do Ministério da Agricultura de Brotas. Esses 2.000 filhotes, ao chegarem nos containers, receberam uma dose de 1 grama do poliprobiótico de nossa fabricação. E na ração, antes de receberem água, recebiam 1 grama deste probiótico na boca dos avestruzes. E na ração que recebiam também ia uma dose, né, de probiótico, deste poliprobiótico de nossa fabricação. Querem saber o resultado desses 2.000 que foram autorizadas a importação com a condição de receber o nosso poliprobiótico? Mortalidade não houve. Houve descarte de 3,5% por defeitos congênitos. Você sabe que os avestruzes existe uma porcentagem com defeitos congênitos. Perna torta, asa torta, pescoço torto. Então essas aves foram eliminadas logo nas primeiras semanas. Mas não houve mortalidade por doença. Qual foi a consequência disso? Essas aves foram todas vendidas com 100 dias de idade. E houve aquele boom no mercado de avestruzes. Muitas empresas investiram bastante dinheiro. O mercado cresceu bastante. Chegou a um ponto de que não havia mercado para consumo dessa carne. Também não houve a liberação para exportação. Isso congestionou o mercado de produção, estrangulou todo o fluxo do comércio dessas aves. E com isso, muitos produtores quebraram. O maior produtor de avestruzes, com sede em Goiânia, não vou mencionar o nome, por uma questão de respeito, né? Mas ele já tinha parceria com 22 fazendas. Chegou a um ponto que, por falta de mercado, ele teve que soltar as aves no campo, porque elas estavam morrendo de fome, porque não tinha dinheiro para comprar ração. Perdeu o crédito e não conseguia mais comprar ração. O que aconteceu? Esse nosso cliente, esse nosso amigo, esse nosso irmão se suicidou, porque perdeu todo o seu dinheiro no negócio. O que aconteceu conosco? Com essa expansão do mercado, 50% do nosso faturamento era para avestruzes. O que aconteceu conosco? Tivemos muitas perdas. Mas foram outros fatos também que nos impediram de continuar com a produção. Mas a tecnologia, a ciência, os fundamentos científicos ainda estão muito bem guardados. E eu espero encontrar
através da repercussão deste vídeo, que alguém que tenha a visão que eu tenho do mercado veterinário, do mercado agropecuário, da produção animal, inclusive de animais de estimação, certo? Que possa se conectar conosco para que possamos fazer uma reunião e tentarmos montar um projeto. E hoje há uma disponibilidade, há uma lei criada através do Ministério da Agricultura para incentivo à produção de bioinsumos com recursos financeiros para investimento, de formas que não há necessidade de tanta reserva de capital, né? A grande reserva de capital é a tecnologia que nós dispomos hoje, mas precisamos também de um aporte financeiro para que possamos montar um laboratório, um novo laboratório com padrões de boas práticas de fabricação de acordo com as normas internacionais, para que possamos não só atender o mercado brasileiro, mas o mercado mundial, contribuindo dessa maneira com a saúde animal e com a saúde dos consumidores. Aguardo o retorno de vocês, muito grato pela atenção, fiquem todos na paz e vamos em frente, que o Brasil merece, os consumidores merecem, o nosso planeta merece o nosso desprendimento, a nossa dedicação para construir um mundo melhor, com mais saúde, com mais bem-estar para toda a humanidade. Fiquem na paz e tenham uma ótima noite.